Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, finalizando a semana de oração, Deus seja louvado por isso. O tema é seleção de repertório. E quem está fechando conosco a semana de oração é o missionário Guilherme, da Associação AMAP. E ele também é diretor de música aqui da associação. Com você a palavra, Guilherme. Seja bem-vindo. Amém, obrigado. Irmã Alexandra, eu compartilho a tela aqui pelo meu celular mesmo, pode ser? Sim. Bom. Bom dia a todos, eu estou feliz em estar aqui para poder compartilhar esse tema tão importante, né, nesse sábado. E eu louvo a Deus pelas nossas vidas, fiquei muito feliz, né, em ver todos os irmãos orando pelos grupos de louvor, pelos músicos, pela adoração que nós realizamos para o nosso Deus, e realmente nós precisamos orar pelos nossos músicos, orar quando vamos adorar, e isso faz parte, né, do nosso sistema de adoração para com Deus, né. É importante nós orarmos pedindo discernimento espiritual, pedindo sabedoria, pois a música ela é um tema muito profundo, né? Nós tivemos aí 6 temas importantes que passamos durante essa semana. Agora temos um importante também, a seleção de repertório. Eu peço que todos continuem em oração para que Deus venha nos guiar nesse momento, amém? Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Pronto, os irmãos estão conseguindo ver a tela seleção de repertório? Sim. Sim. Perfeito. Então, será uma pergunta, né? Será que quando eu vou cantar na igreja, será que quando eu vou cantar na minha casa, né? Que a gente está falando de liturgia, né? Mas a gente pode aplicar isso a todo momento que eu vou realizar a escolha de um hino. Eu preciso selecionar uma música com base em algum critério? Ou será que eu posso escolher qualquer música? Será que, por eu dizer que eu vou adorar a Deus, eu posso escolher qualquer música? A gente está falando aqui de música sacra, música do nosso inário, uma música que agrada a Deus, que tem uma melodia bonita, uma harmonia bonita, uma letra bonita, tá bom? Será que eu preciso ter uma seletividade? Será que Deus se importa com isso? Será que isso faz sentido? Bom, é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Eu desejo iniciar dizendo que, independente do tipo de música que nós vamos cantar, que nós vamos escolher, ela deve ser uma música vibrante, né? Ela é uma música que deve atingir o nosso intelecto e deve atingir as nossas emoções. Então, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como seres racionais, seres pensantes, o tipo de música que a gente escolhe vai causar uma emoção diferente em nós e também um pensamento diferente em nossa mente, em nosso intelecto, né? Então, toda música, todo repertório que nós vamos escolher para a escola sabatina, para o culto divino, para um culto público, né, deve ser algo vibrante, deve ser escolhido e cantado, né, com um coração grato a Deus, vibrante por ter o privilégio de adorar a Deus. A gente sabe que a música, ela foi criada por Deus, né, e os anjos louvam a Deus todo o tempo, né, com o coração grato pelas bênçãos que Deus tem concedido a eles, né? Eles são muito gratos a Deus. E por mais que
eles louvem sempre, né? Eles não perdem aquela vibração, aquela emoção, né? O culto deles continua sendo um culto completo, um culto genuíno, né? E isso é uma coisa importante que nós precisamos colocar em nossa vida, né? A gente pode fazer uma pergunta: será que o nosso culto hoje é um culto genuíno? É um culto completo? O que falta para se tornar, né? Bom, a seleção de repertório, ela nos ajuda nisso. O repertório que a gente escolhe também deve ser vital, né? Porque ele gera um propósito, né? Das músicas que a gente canta, que a gente escolhe, é nos conectar com Deus. Então, a música que eu escolho, ela vai interferir em como vai ser essa minha conexão com Deus, né? Qual é a profundidade, qual a sensação que eu vou ter? É uma sensação de alegria, é uma sensação de gratidão, é uma sensação de luto, né? Temos esse tipo também, é uma sensação de conforto, de alívio. Cada música, né, ela tem uma letra, ela tem uma harmonia que nos traz esse tipo de sentimento diferente. Eu tenho certeza que os irmãos já repararam isso, né? Isso é algo intuitivo que nós temos, né? Tem músicas que são mais alegres, mais animadas, que te jogam lá para cima, e tem músicas, hinos do inário, né? Que nós nos lembramos das nossas dificuldades, né? Mas encontramos conforto em Deus. Existem músicas que são um pouco mais assim melancólicas, né? Existem músicas de consagração. Nós vamos ver tudo isso aqui no decorrer da mensagem, né? Mas toda música, algo em comum entre as músicas, né? Toda música deve trazer uma novidade, um frescor de um novo contato com a palavra de Deus, né? Então, quando nós cantamos a Deus, a música ela deve ser agradável, ela deve ser de boa qualidade, tá? Ela não precisa ser aquela música extravagante, cheia de firulas, podemos dizer assim, né? Mas com espírito grato a Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que todo ser que respira, louve o nome de Deus. O plano de Deus é que todos nós adoremos, todos nós participemos da adoração a Deus, certo? Mas eu quero fazer uma indagação aqui para os irmãos, antes de continuar. Quando a pessoa se preocupa com a sua apresentação, eu vou dar um exemplo aqui, um cantor pode ser um cantor do mundo, uma pessoa vai cantar aí em um show, o que ela faz? Ela escolhe com muito cuidado a música que ela vai cantar para que ela tenha um efeito positivo assim, nas pessoas, né? É uma música que tem que agradar as pessoas. Então o repertório é escolhido com muito cuidado. Além da seleção de repertório, o cantor, né? O cantor, ele também ensaia muito. Ele se dedica muito, a vida dele é se dedicar ali para aquela apresentação, né? Então nós também vamos oferecer algo a Deus. Então será que eu também não preciso entender como melhor escolher a música que vai agradar a Deus, utilizar a música certa no momento certo, ensaiar, estudar isso, né? Infelizmente, graças a Deus, né? Nós entendemos que todos nós devemos louvar a Deus com entendimento, mas é importante também nós entendermos sobre música, né? Nós temos um inário maravilhoso, né, com muitos hinos, e é importante a gente entender aquelas notinhas que ficam ali em cima, né, entender um pouco sobre partitura, isso nos ajuda a cantar com mais entendimento, né, a cantar com mais entendimento, a cantar com mais sensatez, né, isso nos auxilia muito. Bom, eu vou passar para o próximo slide, que traz um texto muito forte. Ele diz assim, ó: não nos é possível acentuar demais
os males de um culto formal. Olha que palavra forte, né? Nós não podemos entender quão mal é um culto formal. Eu quero fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta intuitiva para cada um de vocês. Não precisa responder para mim, nem levantar a mão, mas eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Vocês acreditam que vocês já participaram de um culto formal? O que é um culto formal? É um culto metódico em que as pessoas vão fazendo as coisas naturalmente e você não percebe aquele sentimento de um culto genuíno, né? De um culto preparado, de um culto organizado, de um culto completo. Bom, irmãos, eu preciso ser sincero aqui com os irmãos que eu já participei de culto formal. E, infelizmente, em alguns, né, em alguns lugares, às vezes isso é comum acontecer, né? Esse culto formal é um culto cheio de formalismo, é um culto em que as coisas são feitas muitas vezes sem pensar, né? Sem entender o porquê de fazer aquilo e não consegue promover um impacto no coração das pessoas. A pessoa entra vazia e sai vazia do mesmo jeito no culto, né? Então, é um mal muito grande que não nos é possível compreender quão mal é um culto desse, né, a Deus. Agora, olha só, o texto continua nos dizendo assim: mas não há palavras capazes de descrever devidamente as profundas bênçãos do culto genuíno, quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, os músicos celestiais apanham em harmonia e se unem ao cântico de ações de graça. Amém? Então, não há como nós descrevemos também quão maravilhoso é um culto genuíno, um culto verdadeiro a Deus. É um culto completo. É por isso que foi passado aqui, né, o tema sobre o ministério de louvor, o ministro de louvor, né? É aquele que dirige o cântico. É por isso que essa pessoa, esse grupo, né, eles devem ser criadores, devem ser inovadores, né? Nós não podemos permitir que a rotina, irmãos, e o costume roubem aquele frescor da adoração, aquela alegria que nós temos em adorar a Deus. Nós precisamos cantar hinos atuais, né? Porque a inspiração de Deus continua na nossa vida. Às vezes nós pensamos, nós já temos muitos hinos, irmão Guilherme, mas nós podemos ter mais, né? Nós temos 601, nós temos os hinos paralelos, né? Que não estão no inário, algumas músicas também muito, muito interessantes que nós usamos na igreja, certo? Mas o Espírito Santo continua nos dando sabedoria para compor novos hinos, né? O mesmo Espírito continua atuando. Agora, os hinos passados não podem ser esquecidos, né? Porque eles trazem mensagens importantes também. Eles ajudaram a formar a nossa identidade, né? Então, esse tipo de hino também deve compor as nossas reuniões, tá bom? Olha só que a palavra de Deus continua nos dizendo: o canto é uma parte do culto de Deus. Deve haver sistema e ordem nisto, da mesma maneira que em qualquer outra parte da obra do Senhor. Então, nós vamos ter, por exemplo, a cerimônia da Santa Ceia, é feita com decência e ordem. Nós vamos ter esse ano a Assembleia Reorganizadora da nossa igreja, é feito tudo com ordem, tudo organizado, tudo bem preparado. Então, o culto a Deus que vai ser realizado na igreja, ele também deve ser preparado, também deve ser pensado, também deve ser planejado, tá? Então a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Deve haver um sistema de organização. O texto continua nos dizendo assim, ó: o ministro não deveria anunciar os hinos para serem cantados, a não ser que estivesse certo de que são familiares aos que cantam. Já aconteceu com vocês, irmãos, de vocês estarem na igreja, estarem dentro do culto, no momento do culto, e é escolhido um hino, aí é falado assim: eu não sei esse hino, eu também não sei, eu não sei, ninguém sabe cantar o hino, né? Aí tem uma pessoa lá atrás que fala assim: eu sei, irmão, vamos cantar.
vamos lá. Aí começa a cantar o hino. Só que só o irmão sabe cantar, e às vezes tá cantando errado, né? E aí já começou, aí não dá para parar mais, aí vai assim mesmo. Será que isso é um culto genuíno a Deus? Outra situação que acontece, vamos lá. O pregador escolhe o hino, né? Anuncia lá na hora. Aí as pessoas dizem, eu não sei, irmão, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, vamos escolher outro. Aí ele abre na área e começa a escolher o hino. Aí vai passando o tempo, perde aquele sentimento de adoração. Você acabou de ouvir uma pregação, ou você acabou de ouvir uma lição, ou acabou de iniciar o culto e já começou desorganizado. Isso é um culto formal, né? Isso não é um culto genuíno, não é um culto que traz, né, aquela completude, né, aquela forma completa de você se sentir cheio do Espírito Santo, né? Então deve haver ordem e decência. Irmãos, eu trouxe aqui alguns critérios. Nós vamos ter uma pequena parte prática aqui, né, de como selecionar um repertório, né? Porque eu falei, mas como que nós podemos escolher, né? Então, a primeira coisa, a música não pode ultrapassar o limite de compreensão da congregação, né? Os participantes que estão ali no culto, a congregação, devem compreender e sentir o que cantam e ouvem e responder espontaneamente, né? Então, nós devemos saber que tipo de música nós estamos cantando, tá bom? Para dar a expressão correta. Se você está cantando um hino feliz, se você está cantando um hino alegre, a irmã cantou um hino sempre alegre, né? A câmera não estava aberta, né? Eu não vi a câmera aberta, mas deve haver um sorriso no rosto. Eu estou alegre. Sempre alegre é a vida do cristão, né? Agora, se a gente for cantar aquele hino Fim da Jornada, haverá luz nos céus das moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar. Eu estou falando sobre o fim da minha jornada, sobre morrer, sobre luto. Eu vou cantar esse hino sorrindo, né, e bem alegre, assim. Não condiz, né? Não condiz. Num luto, eu vou cantar o hino desse jeito, né? Em um culto fúnebre. Então, tudo isso faz parte, né, da expressão correta que eu vou dar ao hino, tá bom? A melodia acessível ao povo edifica a igreja de maneira mais poderosa que a música elaborada, né? Então, existem músicas bonitas, mas existem músicas que têm uma técnica muito difícil. Então, normalmente, nós devemos escolher para cantar na igreja músicas que são bonitas e são fáceis. E existem músicas no nosso cenário que tem que ter uma técnica, tem algum desafio, tem algumas que são mais difíceis, né? Então é importante a gente conhecer essas músicas, né? Então, como que eu sei quais são as músicas mais fáceis? Bom, são músicas que não são muito altas nem muito baixas. O que que significa isso, irmão Guilherme? São músicas muito agudas, né? O nosso cenário foi reformulado, né? E, graças a Deus ele está bem melhor. Mas ainda existem músicas que são um pouco mais difíceis de cantar, que são muito graves, ou que são muito agudas, né? Que passam de uma oitava, né? O ponto é esse, né? Então essas músicas não são o ideal de serem cantadas em um culto onde a congregação não foi preparada para isso, tá bom? Outra questão, esse é um ponto. Outra questão, não contém frases extensas na melodia, facilitando a respiração dos cantores e instrumentistas, né? Músicas muito extensas, né? Isso é importante. Repetições e sequências musicais em equilíbrio, de maneira que a estrutura e musical possa ser reproduzida e memorizada com facilidade. Então, músicas fáceis de você decorar, de você aprender, né? Isso é interessante. Por exemplo, aquela música Sou Feliz com Jesus. Ela é bem intuitiva, né? É bem conhecida, ela é bem intuitiva, fica fácil. Aquela música Deus é tão bom, Deus é tão bom, é um corinho, né? Deus é tão bom. É um corinho fácil de ser aprendido, de ser memorizado, né? E às vezes a pessoa está visitando a igreja a primeira vez, né? É colocado ali, é uma melodia fácil,
né? Pá, parará, pá, parará. Então, esse tipo de hino, irmãos, não pode faltar no culto. Você vai escolher vários hinos, hino inicial, hino final, claro que com tema também, né, relacionado com o tema, mas é importante você sempre colocar no repertório hinos fáceis de ser cantados. Às vezes, a gente só escolhe hino difícil para cantar, aí não consegue cantar o hino e todos os hinos ficam assim, né? Então, é importante a gente ter aplicar esse critério, tá bom? Outra coisa importante, aplicar os tempos fortes e fracos na música, né? Na frase que a gente vai cantar, isso é chamado de prosódia, né? Então, acento fraco nos tempos fracos dentro do compasso. Isso é quando a gente estuda sobre estuda música, né? Estuda partitura, estuda a prosódia, estuda ali a acentuação, métrica, tempo forte, tempo fraco, dentro do compasso, né? Se o compasso ele tem 4 tempos, tem 3 tempos. Isso aí são aqueles numerozinhos que tem lá no inário. Tem um númerozinho lá, 4x4, 3x3. Aí você vai ver a fórmula de compasso, né? E dentro da fórmula de compasso, os irmãos vão entender aí qual é o tempo forte e fraco, né? Mas isso, irmãos, a gente está falando aqui, mas eu sei que às vezes talvez alguém esteja pensando, meu Deus, eu não estou entendendo o que o irmão está falando, né? Mas é importante eu falar para vocês irem ouvindo, né, esse assunto e terem o desejo de estudar mais, né? Terem essa curiosidade, tá bom? Então, irmãos, a música deve ser cantada no andamento certo. Existe uma coisa chamada batimento por minuto, tá bom? Batimento por minuto é um númerozinho que tem no inário. Aquele inário com música, se algum irmão tiver o inário aí, tiver a curiosidade de olhar, todo hino tem assim, ó, BPM, lá em cima, bem no cantinho. BPM, é batimentos por minuto. Então, em um minuto, tem quantos batimentos? Tem 60, tem 80, tem 100. Então, quanto mais batimentos por minuto tiver, mais rápida a música vai ser, tá? E aqui eu quero dar um exemplo. Eu vou até colocar aqui. Existem. Eu vou falar aqui sobre 3 tipos de hino, tá bom? No nosso inário. Nós temos hinos de impacto. O que é um hino de impacto? O hino de impacto é um hino que causa, realmente, como o próprio nome já diz, aquele impacto da pessoa. É um hino animado, é um hino rápido, é um hino com, muitas vezes, com notas pontuadas. É um hino de guerra, é um hino assim que traz um impacto para daquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai começar o culto de quarta-feira, tá? E no culto de quarta-feira, os irmãos chegam, às vezes estão cansados do trabalho, alguns estão sonolentos. Você vai colocar o primeiro hino do culto, o hino de consagração, que é um hino mais lento, ou um hino de impacto? Um hino de impacto, para chamar a atenção daquelas pessoas, tá? Então, o hino de impacto, eu vou dar um exemplo aqui, aquele hino, o Pendão Real, tá? Ele é um hino de impacto. Eu vou colocar aqui para os irmãos. Antes, eu quero mostrar como é que, às vezes, a gente canta. A gente canta assim, ele. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Né? Tá errado cantar assim? Então, o hino nos pede uma forma diferente para ser cantado. E tá no YouTube aqui. Depois eu posso mandar aqui o link para os irmãos, mas aqui eu acho que os irmãos já têm, né? Nós temos a maioria dos nossos hinos cantados no YouTube. Então você pode colocar lá, que lá eles cantam no batimento pedido. Ó como é que é aqui, ó. Ele é mais rápido. É um hino de guerra, né? Então ele pede isso. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu. Então tá aí um ponto. As notas desse hino, irmãos, elas são notas pontuadas.
A gente não canta assim, um pendão real vos... Ela é pontuada. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. E aí segue, né? Então é importante entender sobre isso, né? Então é um hino de guerra. Ele tem essas pausas, né? Essas pequenas pausas, esses pequenos são acentuações, né? Isso você olha na partitura lá em cima, né? Tem um pontinho depois da nota, de cada nota, de cada sílaba que a gente canta, né? Então isso é um hino mais animado. E percebe, irmãos, que quando a gente canta esse hino mais animado, as pessoas, as pessoas sentem-se mais impactadas pela adoração, tá bom? Então isso causa um efeito muito importante, né? Na, nas pessoas, né? Agora, o hino de consagração. O que é o hino de consagração, irmão Guilherme? O hino de consagração é um hino mais lento, é um hino que traz uma reflexão também, né? Deixa eu colocar aqui por exemplo, Ouve-nos, Pastor Divino. Deixa eu colocar aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui um outro aqui, que vai ficar mais claro o contraste. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui no YouTube. Com qual desse? Deixa eu ver aqui. Pronto. O hino Em Tuas Mãos, número 50 aqui. É o hino de consagração. É um hino mais lento, tá bom? Quero, ó Deus, me colocar. E a gente pode usar esse hino, irmãos, por exemplo, antes da pregação, né? A pessoa vai pregar, então você vai escolher um hino de consagração para a pessoa elevar o pensamento dela no céu. Você não vai escolher aquele hino de impacto, né? Por quê? Porque vai causar uma reação diferente na pessoa, entende? Então nós temos que escolher o tipo de hino certo no momento certo. E tem um outro tipo de hinos, irmãos, que são os hinos temáticos. O que são hinos temáticos? São hinos que têm um tema específico, por exemplo, o hino de oferta, né? Vai escolher o hino de oferta para o momento de oferta. O hino para a entrada das crianças, é um hino específico para aquilo. Você não vai começar o culto com um hino no culto normal, né? Com um hino Vinde Meninos, né? Você não vai começar o culto com isso, com esse tipo de hino. Você não vai encerrar o culto com um hino Prontamente às Armas, aquele hino da escola sabatina. Dai louvor, vamos iniciar o culto, vamos terminar o culto com esse hino. Não faz sentido, né? Então, os hinos devem ser escolhidos apropriadamente para cada ocasião, tá bom? E a gente precisa entender, aprender, irmãos, a não cantar arrastado. A gente canta muito arrastado às vezes, sabe? E aí isso não causa o impacto que deveria causar, né, na vida das pessoas. É por isso que é importante ter o ministro de louvor, tá bom? O que o ministro de louvor vai fazer? Ele vai conduzir a congregação a cantar o hino da forma que ele deve ser cantado. Ele vai treinar, ele vai estudar. Mas isso não indica que eu ou você, que não formos talvez o ministro de louvor da igreja, não possamos estudar. A gente não só pode, como deve estudar esses assuntos, tá bom, irmãos? Para que a gente possa acompanhar. E outra coisa, o ministro de louvor está cantando, as pessoas têm que acompanhar ele. Às vezes o ministro de louvor está cantando e a congregação não quer acompanhar ele. Não, vou cantar do jeito que eu aprendi, né? Eu aprendi assim, eu vou cantar assim. Mas a gente tem que entender, irmãos, que a gente sempre tem algo a aprender, né? Tô falando aqui para os irmãos, né? Mas eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu não sei ainda, né? E eu estou estudando para que eu possa aprender, para que eu possa oferecer algo melhor ao meu Deus, né? Então tem hino que eu aprendi a cantar errado, né? E com o tempo eu fui entendendo que existe uma forma certa de cantar o hino,
né? A pessoa que compôs ele, a forma que ele está ali é para causar um outro tipo de impacto, né? Estamos chegando ao final já, né? Mas tem mais 3 pontos aqui importantes que eu quero falar. O líder de louvor deve conhecer a sequência de atos do culto e a finalidade principal que cada um deles busca alcançar. Assim terá condições de selecionar a música adequada para que o momento específico do culto alcance a finalidade esperada. Na adoração pública a Deus, deve-se evitar ao máximo o improviso. É aquilo que eu falei para os irmãos. Ah, irmãos, eu não sei esse hino aqui não, vamos cantar outro, vamos improvisar aqui. Não. Então o hino já deve ter sido escolhido, já deve ter sido ensaiado, tá? Para que não haja esse improviso, para que o culto não perca a essência, tá bom? Não perca a essência. Então, o músico deve conhecer os hinos e conhecer a liturgia para que ele possa escolher o hino certo no momento certo. O ideal é que sequência musical seja estabelecida com antecedência mínima de quanto tempo, irmão? De uma semana. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem a escala de pregadores lá no mural da igreja, né? Você vai pregar, hoje é dia 10, você vai pregar no sábado, dia 17. Quando que os seus hinos têm que estar escolhidos? No máximo hoje, tá bom? Porque você vai dirigir a escola sabatina ou você vai fazer o culto divino, independente do momento. O culto de quarta-feira, o culto de domingo, você tem que escolher uma semana antes. Seus hinos você vai mandar para o ministro de louvor. O que ele vai fazer? Ele vai olhar os hinos, saber se ele conhece. Se ele não conhecer, ele vai ver se ele vai ter tempo de ensaiar com a equipe de louvor, aí ele vai cantar o hino. Ou não, ele vai falar, irmão, esse hino aqui é muito difícil, eu não consigo cantar. Aí vai, então eu vou escolher outro. Então vocês têm uma semana para fazer isso, tá? Aí escolhe outro hino, beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai passar para os músicos cantarem. Ele vai passar para o sonoplasta, para a pessoa responsável pela mídia da igreja, para que, se não tiver música, ele vai abaixar o hino para que possa ser colocado lá o playback. Às vezes na igreja não tem todos os hinos baixados. Ele já vai, a pessoa da mídia já vai colocar em ordem todos os hinos no slide para não ficar aquele tempo demorando para projetar. Os músicos vão ensaiar o hino da forma perfeita para que na hora do culto seja apresentado um culto como genuíno a Deus, tá? Então o grupo deve estar familiarizado, o repertório deve ser vibrante, vibrante porque deve alcançar o intelecto e as emoções dos adoradores, irmãos. E vital porque é um momento de conexão com Cristo. Então, se a gente não se organizar para fazer um culto, um culto com ordem, a gente não vai alcançar o objetivo que Deus tem para nós, né? Então, na seleção de hinos para o culto, alguns cuidados específicos devem ser tomados. São todos esses cuidados que eu falei para os irmãos, tá bom? Então, irmãos, o meu desejo é que nós possamos aprender a escolher o hino no momento certo, para a ocasião certa. Amém?